A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos para mais uma aula do nosso curso. Hoje vamos falar sobre o livro do profeta Sofonias. Sofonias também é um profeta que profetizou antes do cativeiro de Judá, Reino do Sul, imposto pela Babilônia. Sofonias apresenta a indignação como um dos aspectos do caráter de Deus. E com relação à mensagem da aliança mosaica que Deus tinha aí com o seu povo Judá, ele vai falar sobre o cumprimento da aliança no dia do Senhor. Então vamos aqui. Cenário histórico. A data em que o livro foi escrito é entre 630 e 625 a.C. O ministério de Sofonias ocorreu durante o reinado de Josias, que se deu ali entre 640 e 609 a.C., e antes da queda de Nínive, em 612 a.C. Esses textos aí de Sofonias 1 e Sofonias 2 e 13 apresentam aí a comprovação desses argumentos, né? A firme condenação da idolatria e indisciplina sugere que Sofonias tenha profetizado antes de 621 a.C., se não antes de 628 a.C., quando Josias executou a grande reforma. Se a profecia tiver precedido a primeira purificação, 630 a.C., será a data mais provável. Se precedeu a purificação posterior, 625 será a data mais provável. Então, por isso que lá na letra A, coloca que o livro foi escrito entre 630 ou 625. Não temos certeza, né? Se a profecia faz parte aí, da primeira purificação, que é 630, ou da purificação posterior, que é 625. Bom, cenário político do livro de Sofonias. Sofonias desempenhou seu ministério no início do ministério de Jeremias. O cenário mundial passava por profundas transformações, tanto na parte internacional quanto na nacional. A Assíria estava em declínio. A Babilônia ascendia ao poder sob Nabopolassar, e o Egito penetrava na Palestina, mas não de modo eficiente. Judá tinha se enfraquecido durante o longo reinado de Manassés e era praticamente um vassalo da Assíria. Josias começou seu reinado de 31 anos em 640 a.C., com 8 anos de idade, diante de uma nação muito enfraquecida, tanto política quanto moralmente. O cenário religioso do livro de Sofonias. Josias começou a reinar após 55 anos de crueldade e corrupção moral sob Manassés e Amon. O seu reinado pode ser dividido em diversos períodos, conforme 2 Crônicas, capítulo 34. 640 a 632 a.C., princípio do reinado de Josias, até buscar o Senhor aos 16 anos. 632 a 629 a.C., período de reinado de Josias depois de buscar o Senhor antes da reforma religiosa. 628 a 621, primeira purificação da idolatria em Jerusalém e em todo Israel. 621 a 609 a.C., posterior purificação depois de ser encontrado no templo o livro da lei e reunido o povo para a renovação da aliança. Sofonias pode ser considerado profeta que influenciou Josias a voltar-se para o Senhor e ajudou Josias nas fases da reforma religiosa, apresentando ao povo um dos quadros bíblicos mais aterradores
do julgamento. Objetivos do livro de Sofonias: divulgar a condenação de Judá devido à sua idolatria, advertir sobre o grande dia da ira divina que estava para vir e enfatizar os resultados finais do julgamento dos israelitas, que seria um povo purificado e humilde, restaurado pelo Senhor, que passaria a habitar no meio deles. Contribuições singulares de Sofonias. O grande dia do Senhor. Capítulo 1, versículo 14 diz: O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Então, a grande ênfase de Sofonias é o dia do Senhor e o realce de sua ira. 3 profetas falaram do grande dia do Senhor. Joel, capítulo 2, versículo 31, faz essa citação. A data é 835 a.C. Sofonias, capítulo 1, versículo 14, a data é 630 a.C. E Malaquias, capítulo 4, versículo 5, e a data é 430 a.C. Cada um desses profetas falou a Judá sobre o julgamento do Senhor e indicando Deus como o lugar de refúgio ao arrependido. Sofonias e a sua terrível descrição do julgamento divino. A descrição da ira divina dada por Sofonias é provavelmente a mais terrível da Bíblia. Sofonias 1:18 diz: Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Sofonias 3:8 diz: Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo. Porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então, o quadro de Sofonias 1:18 e 3:8 que acabamos de ler é como o colapso final do universo. O Todo-Poderoso consome toda a terra com o fogo da sua indignação em virtude do pecado e da intransigência dos homens. Ele confronta os homens com a realidade do seu iminente encontro com um Deus ultrajado, que está prestes a punir os homens idólatras e rebeldes. Sofonias também realçou a disponibilidade da misericórdia divina para os que o procuram. Catálogo dos pecados religiosos. Sofonias faz um catálogo, dos pecados religiosos da nação. Então, o julgamento divino destaca a idolatria e a superficialidade religiosa. A lista inclui adoradores de Baal e de outros deuses. Isso nós estamos falando do povo de Judá. Os adoradores da natureza do sol, da lua e das estrelas. O sincretismo. Os judeus adoravam ao Senhor no templo construído por Salomão, mas também adoravam outros deuses. Os que abandonavam a adoração ao Senhor, os indiferentes e desobedientes ao Senhor, conforme está em Sofonias capítulo 1, versículo 4 até o 6. Aqueles que tinham ideias deístas, ou seja, pensavam que Deus estava muito ocupado e indiferente aos assuntos dos homens, conforme está lá em Sofonias capítulo 1, versículo 12. Os líderes corruptos de Jerusalém, que tornaram-se impermeáveis às instruções divinas, conforme está em Sofonias capítulo 3, do versículo 1 até o 5. Então, Sofonias viu esperança para os humildes que confiavam no Senhor,
conforme Sofonias capítulo 2, versículo 3 e Sofonias capítulo 3, versículo 12. Cristologia em Sofonias. Ao descrever o desenrolar do dia do Senhor, Sofonias declara que o rei de Israel, que estará no meio do povo, não será nada menos que o próprio Senhor. Capítulo 3, versículo 15 diz: O Senhor afastou os teus juízos, exterminou os teus inimigos. O Senhor, o rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Ele virá como um guerreiro vitorioso para livrá-los de todos os seus últimos inimigos. Sua vinda será alvo de grande alegria e exultação. Ele restaurará a precária situação dos judeus, tirando-os do opróbrio para fazer deles um louvor e um nome em toda a terra. Capítulo 3, versículo 19. Será para todos um lugar de refúgio. Capítulo 2, versículo 3. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Nós temos aqui, então, um esboço do livro de Sofonias. O livro de Sofonias tem como tema principal a grande ira do Senhor e a redenção do dia do Senhor. Ele pode ser dividido em 3 tópicos, né? O primeiro tópico é o dia do Senhor para revelar a ira de Deus, capítulo 1. O segundo tópico, o dia do Senhor para punir seus inimigos, capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 8. E o 3, tópico 3, o dia do Senhor para restaurar o povo de Deus, capítulo 3, versículo 9 até o 20. Então, esses esboços dos livros que a gente apresenta geralmente ao final da aula, né, é para os irmãos depois, né, fazerem uma leitura do livro, acompanhando aí os assuntos principais de acordo com suas divisões. Então, que Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula.